Olá, aqui é Sampaio e eu quero trazer hoje mais um vídeo para falar sobre finanças e o tema de hoje vai ser como fazer uma radiografia financeira, como você fazer um diagnóstico das suas finanças de uma forma assim mais abrangente do que apenas ver quanto é que gasta, quanto é que recebe, o quanto que sobra. Isso é importante, fundamental, mas você vai ver outras coisas como, por exemplo, o que você traz numa leitura de um simples extrato do seu cartão de crédito, tá? Bom, mas antes disso, eu te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente e compartilhe. É extremamente importante o compartilhar. Você me ajuda um monte nisso, tá bem? Também me siga lá no Instagram, no Telegram e na página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro. No Telegram é importante você entrar lá e deixar suas dúvidas para a gente compartilhar e ampliar os assuntos que a gente traz aqui, tá? E lembrando que também que todo esse material que eu trago nesses vídeos, eles estão em profusão lá no meu curso Finanças Pessoais e principalmente essa parte inicial de tomada de consciência das finanças, ela é bastante detalhada. Muito bem, o que é então essa tal de radiografia? Bom, é aquela situação em que muita gente se pergunta, bom, trabalhei a vida toda e não guardei nada, não sei onde que foi meu dinheiro. Bom, isso é bastante comum. Né? E sobre isso, tá, esse tema de hoje ele se torna muito mais importante. Quando você começa a fazer isso, você pode pensar coisas do tipo assim, adeus ao caos financeiro, porque você passa a pilotar a sua vida financeira. Tá? Bem, então é um diagnóstico atual das suas finanças. Como é que você faz isso? Basicamente, você vai saber quem é você olhando por exemplo, as notas do supermercado que você compra semanalmente. Se você compra toda semana, você tem 4 semanas para você olhar. Se você olhar o que você comprou e ao mesmo tempo você também olhar o extrato do seu cartão de crédito, ver o que você comprou, quanto que você está gastando e você colocar no papel à mão de preferência, tá? Num primeiro momento, porque quando você escreve, você toma consciência, você enxerga melhor aquilo que está ali, quando você usa a sua mãozinha para fazer. Tá? Quando você faz isso, você então está vendo não só isoladamente coisas que você comprou. Você vai fazer algumas classificações que eu falo em seguida. Mas nisso aí você vai identificar então, por exemplo, quais são os seus valores e objetivos em termos de vida financeira. O que é importante para mim? Quais os objetivos que eu estou fazendo esse consumo? Eu estou com um objetivo de curto prazo ou eu estou, na verdade, fazendo isso aqui sem pensar? Quer dizer, você vai definir, então, como é que é a sua visão geral, tá, sobre as suas finanças. E você vai ver também mais especificamente, quais são os seus hábitos. Tá? Quais são os seus gostos? Né? Quando você olha um cartão de crédito, por exemplo, onde é que você usa, por exemplo, passeios que você esteja fazendo? Onde é que estão fugas de dinheiro em pequenas coisas? Então, tudo isso começa a aparecer. Então, aí está o grande significado desse objetivo da radiografia. Você vai se colocar de frente com você mesmo. Tá? Bem, uma coisa que eu me lembrei quando eu estava aqui mentalizando essas coisas que eu quero falar, é sobre a questão de cuidado para quem ganha muito, quem ganha bem, quem aumenta a sua renda. Tá? Porque nesses casos é como se essa quantidade de entradas elas confundisse a riqueza e achando que isso é algo ilimitado. E em função disso, pequenos controles, pequenos valores, eles não têm o significado que deveriam ter. Tá? No entanto, tá, se sabe, é só também um parênteses, que as grandes celebridades e grandes jogadores, a sua grande maioria, jogador de futebol, jogador de basquete, enfim, eles chegam na sua aposentadoria e logo em seguida eles estão quebrados. Tá? Por quê? Porque eles ganharam muito, eles aumentaram seu padrão de vida, isso eu já falei em 2 ou 3 vídeos, mas é sempre importante ficar esse alerta. Por quê? Porque não tinha essa radiografia do que era importante. Então, essa é uma grande lição. Então, quanto maior a entrada, tá, mais a possibilidade de fuga, mais a possibilidade de aumento do padrão de vida, que pode, num determinado momento futuro, estar comprometendo toda uma vida financeira. Como fazer, então? É muito simples falar, tá, isso aqui, mas precisa ter essa consciência de parar e começar a fazer com carinho, com dedicação.
tá? Para poder realmente sentir o que está acontecendo. Então, os dois caminhos são esses: as entradas, tá, do dinheiro e a saída do dinheiro. As entradas você precisa fazer muito mais simples. Então, se você trabalha, tem rendimento fixo, você tem esse valor bruto menos os seus impostos e menos o custo do trabalho e menos o valor que você vai tirar para você, que é o pague-se primeiro, tá? Esse valor líquido é a sua receita líquida. Por que é importante falar sobre isso? Porque quando você tem em mente o valor bruto do que você ganha, você termina perdendo e em cima disso você faz as contas para os gastos pessoais, você esqueceu no meio essas outras contas que são importantes e são grandes. O custo do trabalho, por exemplo, o custo que você tem com você mesmo para trabalhar, pode ser muito maior do que você pensa. Então, isso tem que estar visível. Então, por exemplo, se você trabalha mais assim, dia a dia, aí você tem que pagar o estacionamento onde você deixa o carro, você tem o deslocamento que você não teria se você não estivesse fazendo esse trajeto de trabalho. Você tem o lanchinho, você tem o cafezinho, tem o happy hour com os amigos, então você soma tudo isso e isso faz parte do seu custo de trabalho. Okay? Então, precisa ser deduzido da receita bruta. Então, é bom lembrar isso porque isso passa desapercebido, na maior parte das vezes. Líquido, você tem então uma receita. Essa receita tirou já a sua reserva de dependência financeira, 10% ou 20%, você já se pagou, então você vai ver a outra parte. Então, esse é um caminho. Outro caminho é os gastos. Os gastos, então, eles podem ser divididos em 3 partes também, para facilitar. Primeiro grupo é da sobrevivência, tá? Que você vai classificar, você vai enxergar o quanto que você precisa. Então você tem o morar, o comer, a educação, tá? A locomoção e as coisas relacionadas com esse processo mais básico, por isso sobrevivência. Imagine que você tem dessa receita líquida 60% que é para a sobrevivência. Pronto. Tá, esse é o seu referencial. Tá? E em cima disso você vai melhorar, vai diminuir, vai trocar gastos, enfim, mas você tem um parâmetro e você está consciente dele. Depois o outro grupo poderia ser lazer, por exemplo. Imaginar que você tenha 30% dessa renda de lazer. O que é o lazer? Cinema, teatro, passeios. Você vai viver dentro dessa parte aí, tá? Dentro desse departamento de lazer. Tá? E 10% você precisa ter lá para as coisas extras, né? Que são as datas especiais, Natal, Ano Novo, aniversários e coisas assim, como também então, concertos que você tem que fazer eventualmente que você não tem previsão, e por aí vai essa distribuição. Então 60% para reserva de sobrevivência, 30% para reserva de lazer, né, os passeios, essas coisas que eu falei, e 10% para a receita extra. Basicamente, com isso, quando você coloca isso na frente, você tem uma radiografia da sua situação atual. Tá? Se ela é boa, se ela é ruim, isso é uma outra coisa, mas você já sabe qual o tratamento que você tem que dar. Você pode melhorar, você pode corrigir, ou você pode criar uma nova situação. Isso é mais ou menos como se faz na saúde, na vida, quando você tem algum problema uma dor ou alguma coisa assim, você faz esse mesmo procedimento físico, né? E nas finanças, então, tem essa equivalência, tá? Ok, você tira essa radiografia e trabalha em cima dela. Bom, conclusão, tá? Basicamente, esse tema, ele está dentro de uma ideia, então, de autoconhecimento financeiro, de inteligência financeira, e eu acho que cabe bem esse nome de radiografia financeira. Eu gostei. É como se eu estivesse aqui dentro de uma clínica financeira falando de os melhores caminhos, e essa era a ideia. Tá? Espero que tenha sido útil, importante para você. Se você já faz, então melhore, né, com alguns detalhes que possa ter ficado aqui. A importância dos valores, objetivos, é fundamental esse retrato, a parte que vem além dos números. E no mais, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!